Tome seu assento glorificando, bendizendo aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, todo louvor e adoração. Meus irmãos, nós estamos no culto missionário e uma frase, uma verdade, podemos dizer assim, muito citada em culto como esse, quando falamos acerca de missões, é que missões se faz, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e através das mãos dos que contribuem. E isso é uma verdade, porque quando nós pensamos acerca da obra missionária, como seria feita a obra missionária se não fossem os missionários que vão ao campo pregar a palavra, os missionários que vão, como os irmãos fazem no evangelismo social, na Cracolândia, em lugares onde existem pessoas em situação de rua. O que seria da obra missionária se não fossem os intercessores que continuadamente oram, intercedem, clamam, e sabemos o quanto que a intercessão é importante para que Deus continue guardando os nossos missionários, como fizemos aqui nesta noite, e oramos especificamente pelos nossos irmãos ali na China, e outros irmãos que estão sofrendo perseguições terríveis por simplesmente falarem ou confessarem o nome de Jesus. E o que seria da obra missionária, meus irmãos, se não fossem as mãos que contribuem, porque o missionário, ele precisa se locomover, o missionário precisa se alimentar, o missionário precisa se vestir, o missionário precisa residir, precisa ter um teto. Então, é importantíssimo também a nossa contribuição, as mãos daqueles que contribuem, que ofertam com alegria na obra missionária, e com tudo isso, a obra missionária ela vai avançando, ela vai caminhando, ela vai cumprindo o seu papel. Como sempre mencionamos, meus irmãos, a igreja ela existe por causa da missão e não o inverso, como algumas pessoas equivocadamente acreditam. A missões não existe por causa da igreja. Ao contrário, a igreja existe porque já existia uma missão antes da igreja. Qual era a missão, pastor? Está escrito lá no texto áureo da Bíblia, João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus tinha uma missão, desejo de salvar a humanidade, e a maneira que Deus encontrou entregando o seu Filho na cruz do Calvário, e a partir de Jesus uma missão foi nos dada, como o próprio Senhor Jesus, foram as suas últimas palavras, que estão escritas lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que o Senhor disse que receberíamos a virtude que viria sobre nós e seríamos testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a igreja, irmãos, existe por causa da missão. E quando nós falamos, meus irmãos, a respeito desses três alicerces, ou três bases acerca da missão, observe que é mencionado pés, joelhos e mãos. E todas essas três bases, se nós observarmos, está explícito, está demonstrando a figura do ser humano, a figura do homem, a figura da mulher. E o missionário, meus irmãos, ele tem um papel muito importante nesta missão que o Senhor, ele designou. E nós sabemos que essa missão de pregar o evangelho, de levar as boas novas, era desejada até pelos anjos, mas Deus nos deu esse privilégio de sermos esses agentes, de sermos, meus irmãos, esses instrumentos que o Senhor irá nos usar para alcançar aqueles que se encontram perdidos. Então, quando nós pensamos na figura do missionário, na figura humana, meus irmãos, na nossa figura, nós temos essa importância. E quando nós pensamos no missionário, ele precisa estar, meus irmãos, renovado, motivado. Ele precisa ter todos os atributos para continuar seguindo, para continuar cumprindo a missão pela qual o Senhor lhe outorgou, a missão que o Senhor colocou em suas mãos. E nesta noite, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra muito objetiva e breve para o coração dos irmãos, a respeito do apóstolo Paulo, esse apóstolo formado pelo Senhor. E nesse texto que nós lemos, meus irmãos, nós vemos um momento
muito crucial na história do apóstolo Pedro. Nós sabemos que Pedro ele é chamado para compor, o colegiado apostólico, aquele entre os 12 que caminhavam com Jesus, mas após a crucificação, aliás, antes, quando Jesus ele é preso, Pedro nega a Jesus por 3 vezes. E isso causa no coração de Pedro uma tristeza muito grande. O próprio texto revela isso, que ele sai daquele local e vai chorar amargamente. Então, meus irmãos, Pedro passa a carregar essa tristeza no seu coração. E a história ela vai transcorrendo. Jesus ele é entregue, ele é crucificado, mas ao 3º dia Jesus ele ressuscita. E aí ele aparece, meus irmãos, aos discípulos por algumas vezes, e por um espaço de 40 dias, Jesus ele permanece aqui nessa terra, orientando, reafirmando a fé daqueles irmãos, e novamente trazendo ensinamentos importantes para que aqueles discípulos continuassem a sua obra, o desejo de Deus na face da terra. E aí, meus irmãos, quando nós observamos esse capítulo 21, que João escreve, nós vamos observar, se você ler todo o capítulo, João, ele menciona em um dos versículos que era a 3ª vez que Jesus aparece para os seus discípulos. Então nós observamos, nós podemos analisar, é claro que, e a gente faz isso por inferência, que possivelmente no primeiro encontro não houve um diálogo tão profundo entre Jesus e Pedro. No segundo encontro também não houve esse diálogo entre Jesus e Pedro. E aí possivelmente Pedro, tomado por aquela tristeza, por estar se autoacusando por haver negado Jesus, Pedro então toma uma decisão muito equivocada, eu diria. Pedro ele decide voltar a pescar. Ele está reunido com alguns discípulos e ele então decide, vamos pescar. E os outros discípulos também, influenciados por Pedro, também, meus irmãos, decidem ir pescar novamente. E eles vão, e diz a história bíblica, o relato, você lê os versículos anteriores, que mais uma vez Pedro, juntamente com seus companheiros, tem uma pescaria completamente frustrada. Passam uma madrugada inteira tentando pescar, a exemplo que aconteceu lá no capítulo 5, registrado pelo evangelista Lucas, quando Jesus então faz um chamado para Pedro. Pedro, juntamente com seus companheiros, passam a noite inteira frustrada, tentando pescar e nada apanham. Quando chegam na praia, encontram quem naquela praia? Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta interessante para eles: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês pegaram alguma coisa? Eles respondem não. Então voltem, filhos, para o mar e lança a rede no lado direito. Irmãos, interessante que até aqui nenhum dos discípulos haviam conhecido o mestre. A gente pode entender, observando esse texto de uma forma bem literal, de uma forma histórica, que estava escuro, a escuridão prevalecia naquela praia, talvez, ainda era madrugada, e eles não conhecem ao Senhor, mas eles voltam. E aí diz a palavra do Senhor que eles lançam então as redes pelo lado direito e tem êxito naquela pescaria, e João ele é detalhista para expressar que eles pegam 153 grandes peixes, que quase então rompe-se a rede. E aí João ele reconhece, fala, é o Senhor. E Pedro então estava ali nu, como diz o texto, ele veste a sua túnica e mergulha e vai a nado até a praia para chegar à frente para encontrar-se com o Senhor. E aqui, meus irmãos, antes de seguir, eu aprendo uma lição muito importante, meus irmãos, que eu quero trazer ao nosso coração nesta noite. É para que nós tenhamos cuidado nas decisões que nós iremos tomar quando estamos, meus irmãos, passando por um momento semelhante como esse de Pedro. Como mencionei, Pedro certamente está tomado de uma autoacusação. Eu neguei ao Senhor. E talvez Pedro está ainda indagando, o Senhor apareceu por 2 vezes, não conversou comigo.
E talvez Pedro carrega isso e por conta algo que está no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, ele decide ir novamente pescar. E aqui pescar, meus irmãos, nós podemos tipificar, simbolizar que Pedro estava voltando à sua velha vida. Pedro estava voltando novamente à sua velha atividade. Pedro ele estava, meus irmãos, podemos contextualizar, para os dias atuais. Pedro ele estava deixando de seguir ao Senhor, ou seja, estava se desviando dos caminhos do Senhor. Porque se você se lembrar no capítulo 5, Jesus fala para ele pôs aquela pesca maravilhosa, ele diz: ausenta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. E qual foi a palavra de Jesus? Não temas, Pedro, você não vai se ausentar de mim, porque a partir de hoje, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens. Eu te chamei para algo ainda mais extraordinário. Então Pedro voltar a pescar peixe, ele estava voltando à atividade anterior, ele estava voltando àquilo que Jesus já tinha dito para ele: você não vai ser mais pescador de peixe. Então, querido, eu quero trazer uma palavra para o teu coração nesta noite. E talvez algumas coisas aconteceram no curso da sua vida e está fazendo você talvez pensar em voltar àquela vida que você levava antes, a você abandonar o seu chamado, a você deixar de fazer aquilo que o Senhor te chamou para te fazer. O Senhor tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Independente do que aconteceu, Jesus ele permanece não apenas na praia, mas hoje aqui presente, de braços abertos para poder, aleluia, resolver essa questão que você está, aleluia, enfrentando, porque o chamado que ele tem na sua vida permanece de pé. Não tome a decisão, meu irmão, de voltar às velha criatura, às velhas práticas, às velhas atividades, porque o Senhor ainda tem uma obra na sua vida. Deus ainda tem um chamado para você. Você é alguém que Deus chamou para cuidar de outras pessoas. Estamos no mês do cuidado de quem cuida. E, irmãos amados, Jesus ele é especialista em cuidar daquele que vai cuidar dos outros. E esse alguém é você. E esse alguém sou eu. E esse alguém somos nós. E às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, meus irmãos, que vai minando a nossa força, vai minando o nosso ânimo, minando a nossa motivação, vai minando a nossa fé, vai nos fazendo desanimar. E aí a gente vai pensando: eu acho que o meu chamado ele chegou ao fim, eu acho que o Senhor não tem mais propósito nenhum na minha vida, eu acho que aquilo que eu fiz para o Senhor antes, jamais eu farei novamente. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, porque Ele marcou esse encontro contigo nesta noite, para renovar as suas forças, para trazer um novo ânimo para o seu coração, para você voltar novamente, meu irmão e minha irmã, aleluia, ao alto mar, voltar novamente, aleluia, a cumprir o chamado que Ele estabeleceu para a sua vida. Não tome a decisão de voltar a pescar, de voltar às velhas atividades, porque a obra de Deus na sua vida permanece de pé. Aleluia, glória a Deus. Agora um detalhe muito importante nessa decisão de Pedro. Pedro decide assim: vou pescar. E aí os discípulos estão à sua volta. E aí diz para ele assim: eu vou também. E aí, meus irmãos, eu quero até trazer o nome aqui dos discípulos, ó, lá no versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. E aí, quando Pedro toma essa decisão, Pedro, que era um líder nato, alguém que os outros discípulos olhavam, tinham como referência, disseram: eu também vou. Eu vou com você. Irmãos, olha como nós precisamos ter cuidado nas decisões que nós tomamos. Porque quando, meu irmão, você disser assim, ó, eu vou voltar àquela velha vida, cuidado. Talvez a sua família vai junto com você. Os seus amigos vão junto com você.
As pessoas que você influenciou irão junto com você. Porque existem pessoas que estão seguindo com os seus passos. E aí talvez você diga assim: mas eu estou falando para ninguém olhar para mim, pastor. Não estou dizendo para ninguém ser influenciado por mim ou ter a mim como referência. Irmãos, isso é inevitável. Você, aleluia, levantou as suas mãos, aceitou a Jesus, você atendeu ao chamado. Você é uma referência lá na sua casa. Você é uma referência lá no trabalho. Você é uma referência na vizinhança. Você é uma referência para as pessoas que à sua volta. Você é referência para os seus amigos, e dependendo da decisão que você tomar, você levará pessoas para próximo de Jesus, ou você levará pessoas para ficar distante de Jesus. E isso é muito importante mencionarmos e termos atenção. A decisão que tomarmos, pessoas nos acompanharão, pessoas irão junto conosco. E aí, meus irmãos, mais uma vez eu quero reforçar: cuidado, não tome essa decisão de voltar à velha prática, voltar àquilo da onde Jesus ele já te tirou. Voltar para o lugar da onde Jesus já nos tirou. Jesus disse para Pedro assim: não temas, Pedro, porque a partir de hoje você não vai pescar mais peixes, você vai pescar homens. Aleluia. E aí Pedro, meus irmãos, está tomado certamente de uma frustração, ou talvez de uma autoacusação, e ele está dizendo assim: eu neguei ele, eu não sou digno de estar perto dele, eu neguei ele por 3 vezes, então sabe de uma coisa, eu vou pescar, eu vou voltar. Só que aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Ele vai voltar àquela atividade que ele fazia antes, e aí mais uma vez ele tem uma experiência de frustração, daquilo que ele tinha muita experiência para fazer e não consegue. E aí ele tenta, juntamente com os outros discípulos, e perceba, irmãos, que não apenas ele está se frustrando, todos os seus amigos também estão se frustrando. Não apenas Pedro está passando por aquela frustração, não apenas Pedro está a noite toda, joga a rede para um lado, joga para o outro, puxa para cá, puxa de lá, nada, mas também os seus companheiros estão passando a mesma coisa. E aí nós devemos ter cuidado na decisão que nós tomamos, mas aí eu tenho uma outra palavra também para o coração de algumas pessoas: cuidado com quem você segue. Cuidado quem você está seguindo. Cuidado com pessoas que estão dizendo para você: vamos por aqui, vamos por ali, vamos ali comigo. Será que Deus está nesse local? Será que Deus está, aleluia, aprovando essa decisão? Será que essa pessoa não está fugindo de Deus e você está indo junto? Cuidado, porque essa pessoa vai se frustrar, essa vai passar por uma situação difícil, e nós estaremos juntos porque estamos acompanhando ele. Porque, meus irmãos, deixa eu dizer uma verdade aqui, aí desculpa a sinceridade: existem pessoas que jamais vencerão, pessoas que infelizmente por suas decisões, por suas escolhas, jamais se aproximarão de Deus e farão de tudo para que você também não se aproxime. Ela não vence, não quer que você vença. Ela não segue adiante, não quer que você siga também. Ela não tem comunhão com Deus, não quer que você também tenha. Ela não quer atender o chamado de Deus, não quer que você também atenda o chamado do Senhor. Ela está fugindo da vontade de Deus e quer que você o acompanhe, porque essa pessoa, ela quer envolver você naquele propósito dela, mas que o Senhor não está mais nesse propósito. Então cuidado com quem você acompanha. Cuidado com quem você está andando junto. Aleluia. E aí Pedro, meus irmãos, junto com aqueles discípulos, estão vivendo essa frustração, pescando a noite toda e nada apanha. E aí talvez seja a resposta para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. E aí você está perguntando assim: Senhor, por que as coisas que eu estou fazendo não estão dando certo? Talvez Deus nesta noite está trazendo a resposta para o seu coração. É porque o que você está fazendo não é da minha vontade.
Ou talvez as coisas não estão dando certo porque você deixou de fazer aquilo para o qual eu te chamei, para fazer aquilo que eu não chamei você para fazer, e por isso que eu estou permitindo esta frustração, eu estou permitindo que isso não dê certo, eu estou permitindo que você não tenha sucesso nisso. Mas isso é porque Deus, Ele é um Deus vingativo? Não, é porque Deus, Ele te ama e Ele não quer te perder, Ele quer que você volte para o chamado, Ele quer que você volte a exercer aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. E é por isso, minha irmã, meu irmão, que você, de uma forma metafórica, eu quero englobar todas as atividades aqui nessa noite. É por isso que talvez você esteja jogando a rede para um lado e nada de peixe, você joga a rede para o outro lado, nada de peixe, você joga a rede para frente e nada de peixe, você está jogando a rede para trás e nada de peixe. E o Senhor está dizendo para você e para mim nesta noite: volte a cumprir o meu chamado, volte a ouvir a minha voz, volte a fazer a minha vontade, e as redes vão encher de peixes, as coisas voltarão a dar certo, as coisas voltarão a ser bem sucedida, você voltará a vencer, mas você precisa voltar para o centro da minha vontade. Porque é mais importante, meus irmãos, de você e eu termos sucesso, é estarmos fazendo a vontade do Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. E aí então, meus irmãos, a cena prossegue. Pedro, juntamente com seus amigos, chegam à praia, como eu mencionei, aí Jesus orienta: joga para o lado direito. E aí observe, irmãos, como é diferente quando caminhamos baseados na palavra de Deus. Como as coisas mudam de figura quando nós caminhamos sob a orientação do Senhor. Como as coisas mudam, meus irmãos, rapidamente o cenário muda, a situação, quando nós caminhamos ou tomamos atitudes baseado na palavra de Deus. Uma noite inteira jogando rede, meu amigo evangelista Ronaldo, e não aconteceu nada. Eles chegam na praia, Jesus fala assim: joga para o lado direito. E eles voltam baseado na palavra do Senhor, e apenas uma vez a rede jogada é o suficiente. E aí o Senhor está falando com algumas pessoas aqui nesta noite: pare de ficar tentando fora da minha vontade. Pare de ficar tentando fora dos meus desígnios. Eu tenho uma palavra direcionada já para você. Se enquadre nela e as coisas darão certo. Se enquadre nela e as coisas darão certo. Para de ficar tentando sem a minha orientação, sem a minha direção, sem a minha palavra. Se enquadre na minha palavra e as coisas voltarão a dar certo para a glória do nome de Jesus. Aleluia. E aí, meus irmãos, João reconhece. E aí, Pedro, como os irmãos sabem, impulsivo, mais uma vez, ele se veste, ele nem espera os seus amigos remar até a praia. Ele mergulha e nós acreditamos que a nado, Pedro chega até a praia e encontra-se com Jesus. Eu imagino Pedro ansioso para chegar até a presença de Jesus e saber o que Jesus tinha o que dizer para ele, ou o que ele diria para Jesus. Mas quando a gente observa o texto, meus irmãos, nós observamos e percebemos que Jesus, ele não se apressa. Se você observar a narrativa de João, Jesus aguarda os outros companheiros chegarem com os peixes. E detalhe, quando Pedro chega, estava já, meus irmãos, brasa, peixe sendo assado e pão. Já estava pronto lá. Já estava tudo pronto o alimento. Só que Pedro certamente, meu, chegou afoito, e aí eu estou inferindo no texto, isso não está registrado. Talvez Pedro, angustiado para tentar ouvir Jesus falar alguma coisa, e Jesus não fala nada, e João apenas registra que Jesus fala para ele assim: dá um pouco desses peixes que vocês pegaram, que era para completar ali, meus irmãos, a refeição, para que eles pudessem se alimentar. Que imagina, a noite inteira pescando,
cansado, com fome. Qual era a preocupação de Jesus? Cuidar deles. Talvez minha irmã, meu irmão, você entrou por essas portas nesta noite cansado e cansada. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para cuidar de você, para te dar alimento, para te fortalecer, oh aleluia, para poder, aleluia, renovar novamente o seu ânimo, renovar novamente a sua fé. Talvez você adentrou por essas portas cansado, aleluia, das tentativas da vida, das frustrações da vida, mas Jesus nessa noite, Ele já tem, aleluia, o peixe na brasa, pronto para te alimentar. Ele já tem um pão que é a palavra, aleluia, pronta para o seu coração, aleluia, para você sair daquilo alimentado, você sair daqui fortalecido e fortalecida para continuar, aleluia, aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida e não aquilo que você decidiu para a sua vida, não, porque Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida e através da sua vida. Aleluia! E aí, meus irmãos, Jesus, depois de ter jantado, e foi o texto que lemos, você observa, e depois de terem jantado, oh glória a Deus, Jesus não está com pressa de tratar Pedro. Jesus tinha um momento certo. Aí Jesus chama Pedro para o tão aguardado diálogo. Glória a Deus. Pedro, meus irmãos, é alguém que o Senhor chama para cuidar das suas ovelhas, para apacentar as suas ovelhas. Só que ele está naquela cena tentando fugir disso. E Jesus, num diálogo, chama a Pedro e faz 3 perguntas. Aliás, faz a mesma pergunta 3 vezes. Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. E aí o Senhor responde para ele, então apacenta minhas ovelhas. Há um detalhe muito importante nessa pergunta feita 3 vezes, meus irmãos. Porque a língua portuguesa ela é muito pobre em relação às línguas, principalmente a grega, que esse texto é escrito. Porque sabemos que quando a gente fala amor, a gente só entende amor de uma maneira só. Mas na língua grega, o amor filhos, ágape, estorge e eros, né? Não vou falar os outros 2, eu quero destacar apenas os 2 que é o que Jesus está utilizando aqui, que é o amor ágape, que é quando a pergunta que Jesus faz para ele, Pedro, tu me ágape? Ou seja, você me ama incondicionalmente? E aí Pedro responde para Jesus, Senhor, eu te filhos, eu te amo como irmão. E por isso Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me ágape? Tu me amas incondicionalmente? Senhor, eu te amo, eu te filhos, eu amo o Senhor como irmão. E aí o Senhor pergunta pela 3ª vez a Pedro, e por isso que ele se entristece. Por Jesus ter perguntado ele pela 3ª vez, Pedro, tu me ágape? Aleluia. E aí ele falou, Senhor, tu sabe tudo, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Aleluia. Irmãos, essas 3 perguntas, Jesus está... E aí uma grande maioria dos teólogos afirma que por Pedro haver negado Jesus 3 vezes, Jesus faz as perguntas 3 vezes para Pedro, justamente tratando aquilo que estava no coração de Pedro. Você me negou 3 vezes, eu estou te perguntando você por 3 vezes se você me ama. E aí Pedro, meus irmãos, responde a ele, e aí o Senhor fala para ele, por 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, ou cuide das minhas ovelhas. Jesus, irmãos, aqui está cuidando daquele que cuida. Pedro é alguém que o Senhor chamou para cuidar das suas ovelhas. Pedro é alguém que Jesus escolheu para cuidar das suas ovelhas. Só que naquele momento, ele está, meus irmãos, passando por um momento emocional muito difícil. E Jesus está tratando ali a Pedro com aquelas 3 perguntas. E se nós observarmos, meus irmãos, o descorrer da história de Pedro, após essa cena, é alguém que está no cenáculo e também é cheio do Espírito Santo, e depois se levanta e discursa, e quase 5.000 almas aceitam a Jesus. Pedro, meus irmãos, é alguém que vai ali depois desse encontro ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Meus irmãos queridos, meus irmãos amados, e o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Talvez você adentrou por essas portas, aleluia, pensando em, aleluia, de abandonar o seu chamado, ou talvez você já até abandonou o seu chamado, mas o Senhor te trouxe aqui nesta
nesta noite para te renovar, para te revestir, para tratar, aleluia, daquilo que talvez está te angustiando, para tratar do seu coração, porque, meus irmãos, o Senhor conta com você, o Senhor conta contigo, e o Senhor está perguntando para algumas pessoas nesta noite: você me ama? E aí talvez ele está respondendo para o Senhor: eu te amo, Senhor. Sabe qual é a resposta de Jesus para nós? Então volte a cantar. Jesus está perguntando para algumas pessoas nesta noite: você me ama? E talvez você está aí respondendo: eu amo Jesus. E aí Jesus está dizendo para o seu coração: volte a pregar. Jesus está perguntando para algumas pessoas: você me ama? E você está respondendo: eu te amo, Senhor. E o Senhor está dizendo: volte a evangelizar, volte a liderar departamento, volte a cantar no conjunto, volte a exercer o seu chamado, volte à função que você entregou, volte, aleluia, a fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida, volte, aleluia, a fazer aquilo para o qual o Senhor te chamou você fazer, e talvez por conta de alguma frustração, alguma coisa aconteceu no exercício do seu chamado, e você decidiu abandonar. Deus está te chamando nesta noite, está perguntando para você: você realmente me ama? Eu te amo, Senhor. Então faz aquilo que eu ordenei você fazer. Fique de pé, por favor. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui, por favor. Se puder cantar aquela canção: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia. Irmãos, quando o Senhor, Ele repreende a igreja de Éfeso, lá no capítulo 2, o livro do Apocalipse, a gente observa que a igreja de Éfeso não tinha perdido o amor. Não. A igreja de Éfeso continuava amando a Jesus. Qual foi a repreensão de Jesus para a igreja de Éfeso, então, pastor? Foi ter abandonado o primeiro amor. Lá, irmãos, a gente não vê que eles perderam o amor, não. Eles perderam o primeiro. Aleluia. Pastor, eu amo Jesus. Eu continuo vindo aos cultos. Eu continuo vindo assistir aos cultos. Mas o Senhor não te chamou para você só assistir culto. Senhor, pastor, eu continuo amando a Jesus. Eu tenho a minha vida santa, eu tenho a minha vida equilibrada, eu caminho direitinho. Eu sei disso, minha irmã, aliás, talvez o Senhor sabe disso, aliás. Mas não é apenas isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para você pregar, para você evangelizar, para você dirigir departamento, para você tocar, para você cantar. Não sei para onde Deus te chamou, mas uma coisa eu sei: Deus hoje está te chamando para você voltar ao alto mar. Deus está te chamando para você voltar a exercer o seu chamado, porque a obra de Deus conta com você. Aleluia. Enquanto o Michel de Louvor vai estar adorando a Deus com essa canção, eu vou convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Você serve ao Senhor, você está na igreja, mas você precisa de um renovo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Deus tem renovo para você nessa noite. Tem renovo de Deus para a sua vida. Você vai voltar a cantar, minha irmã. Você vai voltar a evangelizar, meu irmão. Deus ainda vai salvar muitas almas através de você. Pessoas serão impactadas através da sua pregação. Deus vai usar você ainda para impactar pessoas para a glória do nome dEle. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus não foi pego de surpresa, não. Ele conhece a sua estrutura.
no altar, minha irmã. O seu lugar é no altar, minha irmã, meu irmão. O seu lugar é evangelizando. O seu lugar é dirigindo o departamento. O seu lugar é dirigindo a igreja. O seu lugar é pastoreando. Deus não te chamou apenas para você. Olha, fazer número, não. Aleluia. O Senhor vai te honrar. Aleluia. Glória a Deus. Escuta isso. Vai mudar. Vai mudar esse cenário. Aleluia. Volte para o mar alto, meu irmão. Volte para o mar alto. O Senhor tem honra para a sua vida. Volte para o altar. Volte para o chamado. Aleluia. Volte para o mar alto, do lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Bem baixinho. Os irmãos, traz suas mãos para cá. Pai, aqui estão os teus filhos. Diante do teu altar, Senhor. Teus filhos que... Teus filhos que entenderam, Senhor. Que precisam do renovo. Por isso, Senhor, renova os teus filhos nesta noite. Renova as forças dos teus filhos, ó Pai. Renove, Senhor Deus, os teus filhos nesta noite, para que eles voltem, Senhor, a exercer o chamado que o Senhor estabeleceu para as suas vidas. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor encontrou a Pedro naquela praia, meu Deus, e restaurou o teu filho. Restaura nesta noite, Senhor. Restaura nesta noite, Senhor. Renova nesta noite, Senhor. Renova os teus filhos nesta noite, Senhor. Que teus filhos saiam daqui nesta noite renovados, restaurados, revestidos, Senhor, para a glória do teu nome, Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que haja cura, que haja restauração, que haja renovo, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Ó Deus, nós abençoamos os teus filhos, nós, ó Pai amado, abençoamos os teus servos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu possa, meu Senhor, trazer renovo para os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está causando dúvidas, cadê Jesus? Aleluia! Se teu barco parecer que vai naufragar, adora Ele! Está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou o dono do tempo, sou o dono daqui, sou o dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia! Segura um pouquinho. Alguém entre nós nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Hoje foi a noite que o Senhor marcou encontro com você. Alguém que quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Só você levantar uma de suas mãos. Tá. Oi? Está voltando para o Senhor? Isso, tá aí, você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Mais alguém? Você, meu irmão, está afastado, afastada, ou não entregou a sua vida a Jesus ainda. Hoje foi o dia que o Senhor marcou esse encontro com você. Aleluia. Mais alguém?
Há mais alguém? Se não há, nós vamos orar para nossa irmã Laís. Está aceitando o Senhor ou reconciliando, Thaís? Está reconciliando ou está aceitando ou reconciliando? Reconciliando com o Senhor. Você pode mais uma vez aplaudir Jesus, irmãos. Aleluia! Pai, aqui está a tua filha, diante do teu altar, Senhor. Ó Deus amado, que nesta noite refaz uma aliança que um dia, Senhor, foi quebrada. Senhor, sela, Pai querido, essa aliança, Senhor Deus, com o teu sangue. Fortalece a tua filha. Ajuda na caminhada, Senhor. Ajuda, Pai amado, ó Deus, a permanecer firme. Ó Pai amado, ajude a tua filha, Senhor. Ó Pai amado, sustenta na tua presença, firme os seus passos. Ó Pai amado, realiza os seus sonhos. Conceda a tua filha, Pai amado, bênçãos sem medida. Assim oramos e abençoamos a tua filha, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor. Pode voltar para os seus lugares, meus irmãos. Deus abençoe.